Sejam todos bem-vindos à nossa aula 12 da disciplina de estruturas de dados avançadas. Hoje a gente vai ver a árvore AVL, né? A gente vai ver o que é uma árvore AVL em seguida a gente vai mostrar que ela é uma árvore balanceada e também a gente vai entender o que é uma árvore balanceada, tá? Então, antes de começar o conteúdo da aula, eu gostaria de colocar aqui o plano para a gente ver algumas modificações aqui que foram feitas, tá? Então, aqui basicamente é o seguinte, né? A gente não teve aula nesses 2 dias aqui, ok? Eu tive alguns problemas e infelizmente não deu para ter. Então, hoje no dia 25 eu também tive outros problemas para fazer a aula de modo é, é, síncrono, né? Ou seja, de fazer a nossa webconferência, mas eu estou gravando agora. Então, tá aqui a aula do dia 25, que é a nossa aula do dia 12, tá? Aí as outras aulas, ó, no dia 27, que vai ser no sábado, vai ser o algoritmo de inserção para AVL. A gente vai fazer gravado novamente. Em seguida, no dia 30, que é no dia normal de aula, que seria terça-feira, a gente vai ter a nossa aula prática desse algoritmo de inserção aqui. Depois a gente vai ter os encontros universitários, ok? E no sábado, que é no dia 4, depois dos encontros universitários, a gente vai ter essa outra reposição aqui, que é do algoritmo remover da nossa árvore AVL, tá? Em seguida, a gente vai continuar normal de terça e quinta, que é na nossa aula prática e na nossa aula tira dúvidas para prova 1. Aí, a prova 1, ela sofreu a alteração de data, tá? Tava no dia 9, ok? Tava nesse dia 9 aqui. Só que, como teve um shift aqui nessas aulas, né? A gente teve que colocar para depois. Então, aí eu coloquei para sábado, ok? E eu acredito que seja bom para vocês é, é, nesse sábado, né? Você pode fazer mais tranquilo. Não sei se vai ter alguma outra prova para fazer nesse dia aqui, mas a gente aqui nesse dia 9 a gente pode ver isso melhor, tá? Então, a prova fica no dia 11, ok? A prova era no dia 9, agora vai passar para sábado, dia 11. E depois a gente continua com o nosso plano normal que estava lá anteriormente, ok? Então, só para nesse início aqui a gente ver essas modificações aqui do plano de ensino, ok? Então, agora vamos voltar para a nossa aula normal aqui, tá? E vamos dar prosseguimento. Então, aqui é o sumário da aula de hoje. Vamos rever alguns tópicos vistos em aulas passadas e depois a gente vai para o nosso foco da aula, que é na árvore AVL e mostrar que ela é balanceada, tá? Então, em aulas passadas, a gente viu árvores, né? A gente viu primeiro grafos, depois a gente começou o nosso estudo em cima de árvores, tá? A gente viu que toda árvore possui folha, que toda árvore a gente tem que a quantidade de vértice é igual à quantidade de. Aliás, que a quantidade de arestas é igual à quantidade de vértice menos 1. A gente viu que uma árvore binária, né, a gente tem a quantidade de nós mais um ponteiros nulos, né? Isso aqui é mais a nível de implementação. O mais correto seria dizer que tem essa quantidade de sub-árvores vazias, ok? Então, em uma árvore binária cheia, então lembra que a gente viu a árvore estritamente binária, árvore cheia e árvore completa, tá? Em uma árvore cheia, temos que sua altura é O de log n, ok? Então lembrem disso daqui, tá? A gente vai precisar exatamente isso aqui para a nossa aula de hoje. Depois a gente viu a conversão de uma floresta em uma árvore binária, então a gente percebeu que tinha vantagens de trabalhar com árvore binária porque ela economiza bastante memória, tá? Comparado com outras árvores e tem a ver com essa quantidade de vértices aqui mais um ponteiros nulos, ok? Porque em outras árvores esse valor pode ser bem maior do que isso aqui, tá?
Depois a gente viu a árvore binária de busca, né? Então a gente viu esses três algoritmos aqui, né? Então a busca, inserção e remoção. Agora vamos para a nossa árvore binária de busca AVL. Então aqui, como o próprio nome já está dizendo, né? Então é uma ABB, ou seja, os nós que são menores estão para a esquerda e os maiores estão para a direita, tá? Então, qual é a definição de uma árvore binária de busca AVL, tá? Então, é uma ABB, né, em que cada nó V a gente tem que isso daqui, né? Mas o que é isso, professor? Então, esse H de D é a altura da subárvore direita de V, tá? E o H é V, é a altura da subárvore esquerda de V. Ou seja, você pega a altura da subárvore direita e subtrai a altura da subárvore esquerda, né? E essa subtração, ela tem que estar entre menos 1 e 1. Em outras palavras, essa subtração tem que ser menos 1, 0 ou 1. Tá? Então, neste caso, dizemos que V é regulado. Então, você pega um certo nó e faz o cálculo dessa subtração, tá? Se tiver entre menos 1 e 1, então você vai dizer que esse nó está regulado. Em caso contrário, dizemos que V é desregulado. Então, para ser árvore binária de busca AVL, né, isso tem que ser válido para todos os nós. Ok? Então, ó, em cada nó V temos que, né, isso aqui tem que ser verdadeiro, tá? Se isso não for verdadeiro, então isso quer dizer que não é AVL. Então, para ficar mais claro, vamos aqui para a nossa lousa virtual. Então, por exemplo, você tem essa árvore aqui, ó. Essa árvore aqui. A gente vai calcular essas diferenças, tá? Eu vou chamar de BAL, né? Bem, de BAL, que seria parecido com balanceamento, então... Ok? Então, vamos ver aqui, né? Eu vou calcular o BAL da nossa raiz aqui. Então, o que é que você tem que olhar aqui? Você tem que pegar a subárvore da direita, calcular a altura dela, que no caso tem a altura 2, e a da altura esquerda, que tem a altura 1, tá? Então, aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, 2 menos 1 fica 1. Então, o BAL desse cara aqui, né? O BAL da minha raiz vai ser 1. Ok? Agora, vamos pegar essa subárvore aqui. Então vamos pegar aqui a raiz dela, que é esse cara aqui. A subárvore direita tem altura 1, né? E a subárvore da esquerda tem altura 1 também. Então fica 1 menos 1 dá 0, tá? Então simplesmente aqui tem altura 0, tá? Esse cara aqui, né? Ele tem uma subárvore vazia desse lado aqui. Então você considera que tem altura 0, tá? Não tem altura de nada, né? E daqui também. 0 fica 0, menos 0 dá 0, tá? Então, não tem o que fazer, é uma folha, né? Tem filho da esquerda e nem da direita, então aqui vai ser 0. Então, aqui a folha também vai ser 0 e esse outro aqui de cima também vai ser 0 também. Ok? Então, como essas subtrações aí estão entre menos 1 e 1, ou seja, são menos 1, 1 ou 0, então a gente tem que cada nó vai ser regulado, tá? Então, como cada nó aqui vai ser regulado, então essa árvore aqui, ela de fato vai ser AVL, tá? Então, você tem que ela é AVL. Agora, vamos fazer um exemplo aqui de que não é AVL, tá? Então, se eu acrescentar esse nó aqui a mais, tudo bem? Esse nó aqui, ó, ele é uma folha, né? Então, folha a gente já viu que tem BAL 0. Então, o BAL desse cara aqui, ele vai modificar, ó. Por quê? Porque a altura desse cara aqui é 0, né? Da subárvore direita dele é 0, porque não tem ninguém. E a subárvore esquerda é 1. Então, fica 0 menos 1 dá menos 1. Ok? Então, 0 menos 1 é menos 1. Então, o BAL dele aqui vai ser menos 1. Ainda tá ok. Então, ele ainda tá regulado, tá? Agora, essa subárvore aqui. Então, vamos pegar... calcular o BAL desse cara aqui, tá? Então, a subárvore da direita tem altura 1 e a subárvore da esquerda tem 2. Então, fica 1, que é o da direita, menos o da esquerda, tá?
1 menos 2 dá menos 1, tá? Então, o BAL desse cara aqui vai ser menos 1. Então, ainda está regulado, não está desregulado não. Então, até o momento, a gente tem uma AVL. E o BAL desse cara aqui não vai se modificar e nem o desse aqui vai se modificar também não. Então, no caso, eles vão continuar zero, tá? Agora, o da raiz, ele vai modificar sim, tá? Então, a altura da subárvore direita, aqui no caso é 3, e da subárvore esquerda é 1. Então, fica 2, não, desculpa, fica 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Okay? Então, aqui, o BAL desse cara, ele vai passar a ser 2. Logo, essa árvore não vai ser AVL, porque o BAL da raiz é 2. Tudo bem? Então, para ser AVL, todos os BALs aqui, né? Todas essas subtrações tem que ser menos 1, 0 ou 1. Tá? Então, no caso, esse cara aqui deu 2, então logo ela não vai ser AVL. Tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? Esse aqui é o nosso exemplo de árvore AVL e de árvore não AVL quando você acrescenta esse nó aqui a mais. Agora vamos voltar aqui para os nossos slides para a gente dar continuação da nossa aula, tudo bem? Então agora a gente vai ver a definição de árvore balanceada. O que é uma árvore balanceada, professor? É uma árvore que tem n nós, né, cuja a altura é O de log n. Bem? Então quando você tem esse log n aqui, né, ele vai ser bom para a gente por quê? Né? Porque esse logaritmo de n aqui, né, se você tem que a sua altura, né, lá da sua árvore vai ser log n, então esse valor aqui vai ser lá no pior caso e no melhor caso para você fazer alguma inserção, né? Ou então alguma remoção, né? Porque você lembra que para você fazer alguma inserção lá em uma árvore binária de busca, você vai para a esquerda e direita, né? Se é menor, se é maior, vai para a esquerda ou então para a direita, mas o fato é que você, no pior caso, você vai andar a altura da sua árvore inteira, né? Então, se você tem que é log n, tudo bem? Então, você vai ter lá na sua inserção tempo log n, tudo bem? Que é bem melhor do que O de n, tudo bem? Então, na aula passada, a gente viu a árvore binária de busca e no pior caso, né, lá de uma árvore de busca normal, a gente tem o O de n, né? Porque simplesmente pode ser só um caminho, né? É sempre ter noros para direita, 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 então esquerda, 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 né? Então ficaria O de n, que seria equivalente a uma lista encadeada, né? Mas aqui a gente busca isso daqui, tá? Tudo bem? Ok? Então, em cada subárvore com m nós também, a gente vai ter a mesma propriedade, tá? Que a altura de cada subárvore vai ser O de log m, aqui no caso, para o m, né, ser a quantidade de nós de cada subárvore. Então, o nosso objetivo é ter uma árvore desse jeito para a gente ter uma maior eficiência, tá? Uma árvore que seja balanceada, tá? E nosso teorema é mostrar, né, que toda AVL ela é balanceada. Okay? Então, esse é o nosso objetivo da nossa aula aqui de hoje, tá? Então, você vai ter esse teorema aqui e vai mostrar que ele de fato funciona, tá? Que ele é verdadeiro, tá? Então, para isso, vamos aqui na nossa lousa virtual agora. Então, vamos mostrar o teorema de que toda AVL é balanceada. Então, lembra lá da definição de AVL, tá? Em cima dessa definição é que a gente vai mostrar, tudo bem? Então, a gente já viu algumas demonstrações em grafos, em árvores. Então a gente a gente já está um pouco acostumado com isso, tá? Então, como é que você faz essa demonstração? Então, basta você falar, você tem uma árvore AVL e ela tem uma certa altura H. Então, você tem que mostrar que H é O de log n, né?
Opa, eu coloquei aqui login, log é O de login, tá? Onde N aqui é o número de vértices, tá? É a quantidade de vértices que você tem na sua árvore binária de busca, AVL. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para mostrar, né, que toda AVL ela é balanceada, eu vou fazer o seguinte. Pega uma certa árvore AVL, tá? Então, vai ter a tua árvore AVL, tá aqui, a tua árvore AVL. Ok? Então, toma a altura dela sendo H. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, bota aí a maior quantidade de vértices possível que você pode colocar aqui. Tudo bem? Ah, professor, a maior quantidade de vértices possível aqui, eu sei que é de uma árvore cheia, né? Porque eu sei que uma árvore cheia ela vai ser AVL, né? Por quê? Porque cada baú lá, né? Cada diferençazinho vai ser exatamente zero, né? Porque cada subárvore de uma árvore cheia, né? Vai ser exatamente igual, ou seja, vai ser exatamente igual o tamanho das alturas também, tá? Então logo vai ficar uma altura pela outra que é igual, que é zero. Então o baú de cada vértice desse de uma árvore cheia, né? Vai ser zero e logo ela vai ser AVL. Então colocou aqui a maior quantidade de nós possíveis, né? Então você tem que uma AVL, né? No caso aqui a gente tem uma árvore cheia, né? E na árvore cheia, a gente já viu que a altura dela é O de log n, né? É O de log n. Ok? Então, a gente já viu isso daqui, tá? Então, pronto. Funcionou, ok. Agora, a gente vai focar na menor quantidade de nós possíveis, tudo bem? Então, tu tem essa tua árvore cheia aqui, aí tu sai tirando nós aqui, ó, alguns nós aqui, tu vai fazendo algumas remoções de nós aqui, aí tu vai deixar a menor quantidade de nós possíveis agora, tá? Então, tu botou a maior quantidade de nós possíveis e tu vai colocar a menor quantidade de nós possíveis agora. Então, se nessa menor quantidade de nós possíveis que tem aqui, ó, tu deixa com a mesma altura, tá? Então, se você conseguir mostrar que a altura é O de log n, ok? Então, você tá mostrando que para qualquer altura, aliás, para qualquer quantidade de vértices aqui, ó, que você possa colocar aqui dentro, né? Essa árvore AVL ainda vai continuar sendo balanceada. Tudo bem? Ok? Então, por quê? Porque se funciona, né? Como você mostrou para a maior quantidade de vértices e para a menor quantidade de vértices possível, né? Então, você está mostrando que também para qualquer quantidade de vértices entre esses extremos, né? Entre a maior quantidade possível e a menor quantidade possível, então vale para qualquer um desses valores que estão entre eles. Tudo bem? Porque simplesmente você está pegando os dois extremos, tá? Então pega a maior quantidade de nós possíveis, mostra que ela é AVL e pega para a menor quantidade de nós possíveis que vai funcionar para qualquer quantidade de vértices que esteja aí nesse intervalo, tá? Okay? Isso vai ser válido, né, para qualquer AVL, porque você está fixando aqui esse H, tudo bem? Então pega uma certa altura H, mostra para a maior quantidade de nós possíveis que uma AVL com a altura possa ter, né? Com a altura H, né? E para a menor quantidade de nós possíveis nessa mesma altura H. Bem, então basicamente é isso. Ok? Então vamos escrever, né, essas ideias aqui agora, tudo bem? Então, primeiro, né, basta mostrar que para eu vou colocar o maior número, tá? O maior número de vértice. Maior número eu vou colocar assim, tá? Entenda que isso aqui é número. Número de vértice, então de nós, né? Vamos colocar nós porque é árvore. Nós e para
o menor número de nós num AVL. Então, em um AVL, AVL com altura H, temos que H é O de log n. Ok? Vou colocar assim, ó, onde n é a quantidade de vértices. Vou colocar aqui a QTD, quantidade de nós, né? Teve vértices também, mas a gente tá utilizando aqui. Ok, então pronto, basta você mostrar para os dois extremos que você está mostrando o que você quer. Ok? Então, a gente sabe que para maior quantidade de vértices, a gente vai ter uma árvore que é cheia, tudo bem? Então, para uma AVL com maior número de nós, temos que ela é uma árvore binária cheia, tudo bem? E a gente já viu que a altura de uma árvore binária cheia é O de log n, tá? E logo temos H é O de log n. Okay? Então tá ok para a maior quantidade de nós em uma AVL. Então agora a gente vai pegar para menor quantidade de nós possível, tá? Então aí você vem aqui, ó, suponha que aí você pega uma certa AVL, tá? Uma AVL, eu vou dizer aqui que é T, né? T é de tree, né, em inglês. Mas poderia ser G aqui também, porque é um grafo, né? Com aí vou pegar a altura H. Então pega com essa altura H aqui, aí ela tem que possuir, né? O menor número de nós possível para um AVL. Com a altura H. Ok? Então pega a menor quantidade de nós possível aqui. Então se tu tirar algum nó dessa árvore T aqui, que ela é AVL, ou ela deixa de ser AVL, ou então ela deixa de ter essa altura H, tá? Então tu quer essa altura H aqui e tu quer a menor quantidade de nós possíveis para ela continuar sendo AVL. Tudo bem? Então, agora a gente tem que mostrar, né, que essa altura, né, ela vai ser O de log n. Tudo bem? Então, essa altura aqui dessa árvore que tem a menor o menor número de nós possível, tá? Então eu vou pegar e copiar a camarada aqui e vou colocar em outra página, tá? Pra gente continuar dessa outra página aqui. Vou colocar aqui. Pronto, né? Então, para mostrar aqui como é que esse tipo de AVL, né, para ter a menor quantidade de nós possível, né? Então vamos focar aqui, né? Vamos pensar aqui um pouquinho como é que vai ser essa AVL. Então, suponha que esse cara aqui seja a raiz, que eu copiei agora. Então, você concorda comigo que ela vai ser uma árvore desse tipo aqui, ó? Tem uma subárvore aqui, de um lado, que é menor do que a outra. Ou seja, aqui no caso, o balde desse cara, aqui eu estou dizendo que aqui é uma altura, aqui é uma altura menor, né? Como tem que diferir no máximo 1, né? Então, o balde desse cara aqui
equivalente a ser 1, né? Porque o da direita é maior, né? Então, você tem, sei lá, 10 e 9, né? Então, fica 10 menos 9, dá 1. Então, o balde desse cara aqui vai ser menos 1. Ah, professor, por que você está colocando aqui? Porque essa árvore T aqui, ó, ela tem o menor número de nós possível. Tudo bem? Então, não faz sentido você ter duas subárvores que tenham a mesma altura, tá? Porque você quer a menor quantidade de nós possível, tá? Se você tirar esse último nível aqui, você vai ter um cara aqui e que ainda pode ser AVL, tá? Então, você quer a menor quantidade de nós possível, tá? Então, aqui você tem essa ideia aqui para essa AVL que você está pegando agora, tá? Então é o seguinte. Então, se esse cara aqui, eu sei que ele tem altura H, né? Eu sei que ele tem altura H. Então, esse cara aqui, que é o que tem altura maior, ele tem que ter H-1, né? E esse aqui, ó, tem que ter H-2. Ok? Então, aqui você fica com H-1 menos H-2 vai dar igual a 1. Tá? Simplesmente porque esse aqui é maior do que esse aqui em 1. Tá? Ok? Então, é o seguinte, né? Como é que eu posso calcular essa quantidade de nós aqui agora, né? Então, a quantidade de nós aqui geral, né? Se eu falar assim para você, essa quantidade de nós aqui geral, ela vai ser o meu TH, tudo bem? Então, a quantidade de nós que você tem aqui, que é a menor possível de uma altura H, de uma AVL que tem altura H, eu vou chamar de TH, tudo bem? Por quê? Porque ela tem altura TH. Você concorda comigo que essa AVL aqui, ó, essa subárvore aqui também é uma AVL que tem altura H-1. E ela tem que ser uma AVL também que tenha a menor quantidade de nós possível também, que tenha essa altura H-1, tá? Então, você pode ver, né? E esse cara aqui você pode dizer que é o TH-1, tá? Porque se o geral aqui ele é TH, que é a menor quantidade de nós possível em uma árvore AVL, então esse H-1 ele vai ser a menor quantidade de nós possível em uma AVL que tenha TH, que tem altura H-1, tá? Então, o mesmo acontece para esse cara aqui, ó. Ele é um AVL e tem a menor quantidade de nós possível também, só que a altura dela, né, é altura H-2. Então, a menor quantidade de nós possível aqui é o TH-2, tá? Então, eu vou definir isso aqui para ficar mais fácil, né? Ó. Então, quem é o TH, né? Eu vou colocar até aqui em verde, ó, e a gente pode trocar depois, tá? Então, quem é o teu TH? Quando eu coloco assim, esses dois pontinhos aqui, quer dizer que eu estou definindo, tá, gente? Então estou definindo esse T de H agora, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o menor número de nós, então de vértices, né? De nós num AVL, né? Em um AVL com altura H. Vou colocar aqui de verde também para ficar mais claro, ó. Então, ó, aí você pode trocar aqui, tal. Se você trocar aqui, aqui é H, aí eu vou tirar H e vou colocar H-1, então fica aqui H-1, ou seja, T de H-1 é o menor número de nós em um AVL com altura H-1. O mesmo também você troca pro H-2, aí T de H-2 é o menor número de nós em um AVL com altura H-2. Bem? Por que você está fazendo isso aqui? Porque eu tenho que saber essa quantidade de nós, né? Porque lembra que a quantidade de nós que tem aqui, ela é N, e eu tenho que mostrar que esse H aqui, ele é O de log N. Tudo bem? Então eu tenho que focar nessa quantidade aqui de nós, tudo bem? Então, em outras palavras, né? Eu estou dizendo que esse TH aqui é igual ao meu N. Só isso.
E eu tenho que saber calcular ele, tá? Então aqui fica claro, ó, uma forma de você calcular esse valor recursivamente, tá? Por quê? Quem é o teu menor número de nós dessa AVL que tem altura H? Ah, professor, é o seguinte, você pegou ela aqui, né, ó. Você vai ter uma subárvore aqui, ó, que ela tem altura H-1, tudo bem? E você vai ter a menor quantidade de nós possíveis em um AVL que tem altura H-1, que é exatamente o TH-1. E a tua outra subárvore, né? Vai ser uma outra subárvore que também é AVL, que tem a menor quantidade de nós possível também para um AVL, só que com altura H-2. Ou seja, né? No total aqui ficou o quê? Né? Ficou essa quantidade de nós aqui, que é exatamente o TH-1, mais a quantidade de nós que você tem aqui, que é TH-2, mais um aqui que é da tua raiz. Ok? Então fica esses dois caras aqui, ó, somados com 1. Você vai ter que vai dar igual a esse TH menos THI, ok? Então, essa forma aqui é uma forma de você calcular esse valor recursivamente, tudo bem? Então, o que a gente fez aqui foi o seguinte, ó, quem é o teu TDH? Recursivamente, é o TH-1 mais o TH-2 mais 1. Só isso. Agora vamos pensar no caso base, né? No caso base. O que seria o nosso caso base aqui, né? Porque a gente está vendo aqui para uma recursão, né? Então, quando o nosso H ele é igual a 0, por exemplo, né? Ou seja, a nossa altura é igual a 0, a gente simplesmente, né, não tem nó nenhum, tudo bem? Então, a quantidade de nós é 0. Então, é 0. Lembra que o TH é a nossa quantidade, a menor quantidade de nós possíveis de uma AVL que tenha essa altura, tá? Então, se o H for igual a 0, você não tem ninguém lá na sua subárvore, ou seja, a quantidade de nós que você tem é igual a 0. Agora, se o H for igual a 1, você só pode ter um nó, tá? Simplesmente isso. Você só tem um nó lá na sua AVL e a menor quantidade que você pode ter é exatamente 1, tá? Porque tem uma altura lá que é 1, então tem que ter um nó lá naquele nível, tá? Então aqui vai ser 1 também. Tudo bem? E se for maior do que isso, né? Então, se o H for estritamente maior do que 1, então você calcula recursivamente aqui o valor da sua AVL. Bem, então, você simplesmente faz esse cálculo aqui. Aí você percebe logo o seguinte, professor, isso está muito parecido com o número de Fibonacci. Exatamente. Ó. Lembra que o Fibonacci de 0 é 0, o Fibonacci de 1 é 1, né? Como está aqui, para ficar mais claro, né? O Fibonacci de 0 é 0, de 1 é 1. E os dos outros, né? Eu sempre vou pegar os dois últimos, né? Então, eu sempre vou pegar os dois últimos. Então, a diferença é esse mais 1 aqui, tá? Então, aqui a gente só está com essa leve diferença desse mais 1. Ok? Então, por isso que essa árvore aqui também, né, ela é chamada de árvore de Fibonacci, tá? Ela tem o nome AVL, né, por conta dos criadores dela, ok? Então, são dois caras que eu não me recordo o nome deles, mas AVL tem a ver com o nome deles, tá? Mas também ela é chamada também de árvore de Fibonacci também, por conta disso daqui, tá? Dessa recursão que é bem parecida com a recursão lá de Fibonacci, ok? E então não confunda também com heap de Fibonacci, porque existe o heap de Fibonacci também. Então aqui é a árvore de Fibonacci. Ok, então a gente pode escrever isso aqui melhor, né? Eu vou só colocar aqui um pouquinho para baixo. Então aqui eu defini, então deste modo. Então, a gente calcula desse modo aqui recursivamente, né? Então, eu vou colocar... Isso aqui é bem semelhante ao número de Fibonacci, né? Então, o Fibonacci
de um número H é, vou colocar assim, definido, colocar assim, o Fibonacci de H é igual a 0, 1, você pega os dois anteriores, né? Então você vê aqui que tem a semelhança, tudo bem? Então, se H dá igual a 0, se H dá igual a 1, e se H for estritamente maior do que 1, tá? Então você tem aqui o Fibonacci. Então, como a diferença daqui é só esse mais 1 aqui, ou seja, esse TH aqui, né? Ó, deixa eu colocar aqui para a gente ver melhor. Pronto, então, a única diferença é esse mais 1 aqui, né? Esse mais 1 aqui. Então a gente sabe, né, que quando é 0 e 1, né, eles são iguais, né? Só que quando parte para o H maior do que 1, a gente tem que esse daqui ele vai ser maior. Okay? Então, o TH ele vai ser maior do que o FH, que é o número de Fibonacci. Tudo bem? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Então, deixa eu colocar outra página, que a página já acabou. Então, ó, o TH vai ser maior ou igual do que o FH, que é o do Fibonacci. E o do Fibonacci, a gente já sabe o cálculo dele, né? É 1 sobre raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a h menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a h. Fecha aqui o colchete, tá? Professor, como é que você chegou nesse valor aqui? Tudo bem? Você pode utilizar funções geradoras, entendeu? Para você partir lá daquela recursão e chegar até esse valor aí. Ou então você pode fazer o método da substituição, né? Por exemplo, né? Você sabe que o FH, né? Ele pode ser o FH menos 1 mais o FH menos 2. Tá? Então, o FH é igual a esse cara aqui. O FH menos 1, tu bota o H menos 1 aqui e o H menos 1 aqui. O mesmo tu faz pro FH menos 2. Basicamente, tu vê se eles de fato são iguais, entendeu? Aí você mostra assim pelo método da substituição, que é de fato esse valor aqui. Agora, o curioso mesmo é você saber como é que você parte daquela recursão e chega até aqui, tá? Então, você utiliza funções geradoras. Tem outro jeito também eu acho que é um modo russo, que você pega uma função do segundo grau, tu pega o delta que vai dar isso aqui, tá? Tu vai ter as duas raízes, tu vai ter essa raiz aqui, esse outro aqui, e vai ser bem interessante também. Mas o foco da nossa aula não é esse, tá? Então a gente já parte do princípio de que a gente já sabe isso daqui, tá? Se você não sabia, agora você tá sabendo porque eu tô te falando, tá? Aparentemente é bem estranho, né? Porque aqui tu tem raiz de 5, né? Raiz de 5 aqui, divide por 2, eleva a h e tal. Aí por que é estranho, né? Porque tu sabe que os números de Fibonacci, eles são números inteiros, né? O 0, 1, 2, 3. Como é que esse negócio aqui vai dar um número inteiro? Então acredito que vai dar um número inteiro sim, ok? Tudo bem? Então pronto. Então vamos continuar fazendo aqui as nossas contas aqui, tá? Então, esse valor aqui, né, T de H, ele é maior ou igual do que, eu vou só distribuir aqui, né? Esse cara vai multiplicar por esse, e depois vai multiplicar por esse daqui, tá? Então, vou ficar com 1 sobre raiz de 5, vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a h, menos, aí você vai multiplicar o raiz de 5 aqui por esse cara aqui agora, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, isso aqui é elevado a h. Ok? Então, agora o passo é o seguinte, ó. Esse valor aqui, ó, eu sei que ele, né, que esse valor, ele é menor do que menos 1. Aliás, que ele é menor do que 1, tá?
Ele é menor do que 1. Tá? Então você pode fazer uma análise aí que você vai ter essa mesma conclusão, tá? Então, lembra que raiz de 5, né, é 2, alguma coisa. Por quê? Porque raiz de 4 é 2. Então, como você aumentou de 4 para 5, então vai ser 2, alguma coisa. Né? Então, aqui vai ser 2, alguma coisa, né, alguma coisa. Esse aqui também ele vai ser 2, alguma coisa, só que você está pegando no negativo, né? Então vai ficar menos 2, alguma coisa. Então quando você tira 1, aí fica menos 0, alguma coisa, né? Menos 1, 0, alguma coisa, e aqui divide por 2, né? Ou seja, aqui, esse número aqui, ele pode dar positivo e negativo dependendo do teu H. Se ele for um número par, então um ímpar, tá? Mas aqui o fato é que sempre vai ser, né, algo próximo, né? Eles dois, né? Eles dois vão ser sempre algo tipo 1 sobre 2 alguma coisa. Então aqui vai ficar 1 sobre 2 alguma coisa também. Então quando você multiplica sempre por 2, né? Aqui você pode fazer várias multiplicações porque você tem um H, né? Então fica sempre 1, alguma coisa, 1, alguma coisa. Então sempre vai dar 1 aqui em cima, algo perto de 1, e aqui embaixo vai dar um número grande, tá? Ou seja, você está pegando um número maior do que 1, então você está pegando 1 dividido por um cara que ele é grandão, né? Então, você sabe que esse valor vai ser estritamente menor do que 1, tá? Ah, professor, e se o H ele der um número aqui, para esse aqui, que ele seja negativo? Então, essa multiplicação toda aqui vai ser negativa, que vai continuar sendo menor do que um positivo, tá? Ok, então para quê? É só para eu simplificar a minha vida, né? Isso tudo aqui é só para simplificar a minha vida. Eu tirar esse monstrinho aqui e colocar 1, tá? Porque, ó, eu tô pegando o cara aqui, né? Esse aqui é maior do que esse cara aqui todinho, tá? Então, como eu sei que esse cara aqui é uma parcela negativa, se eu aumentar uma parcela negativa, eu vou diminuir mais ainda tudo que eu tô aqui, ok? Então, essa desigualdade aqui ainda vai continuar sendo válida, ok? Então, eu vou simplificar um pouco a minha vida. Então, T de H vai ser menor do que 1 sobre raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a h. Aí eu boto menos 1 aqui agora. Tá? Então, fiz o que eu queria. Agora eu vou tentar simplificar um pouco mais, tá? Simplificar, mas no caso não vou tirar nem pôr nada não. Só vou dar aqui alguns nomes, tá? Eu vou tipo... Então, esse cara aqui é a quantidade de nós que eu tenho lá na árvore que eu tenho que vai ser igual a n, né? Porque lembra que eu vou ter que ter o log n lá no final, então vou fazer o t de h igual a n. Eu só vou tirar ele e colocar n, só isso, tá? E esse outro monstrinho aqui, ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2, ele é um número, tá? Então, eu vou simplesmente chamar ele de a, tá? Eu não sei exatamente que número é esse, mas aqui para mim, né, para facilitar um pouco a minha vida, eu vou chamar ele de a. Tá? Então, quando eu substituir, eu vou ficar com n maior ou igual do que 1 sobre raiz de 5 vezes a elevado a h menos 1. Tá? Então, ficou mais bonitinho desse jeito que está aqui. Tudo bem? Agora eu vou fazer aqui, o menos 1 ele está aqui subtraindo, então vai para o outro lado somando, então fica esse valor aqui. Ok? O raiz de 5 está dividindo, então passa para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar com raiz de 5 vezes n mais 1 elevado a maior ou igual do que a elevado a h. Tá? Então eu vou copiar aqui porque a minha página já acabou novamente. Vamos para outra página aqui, continuar as nossas contas aqui.
ok? Que já está acabando aqui. Agora a gente vai utilizar... a gente pode ir direto pela definição, né? Mas vamos aqui, por exemplo, a elevado a h menor... Eu vou só trocar de lado. Raiz de 5 n mais 1, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar logaritmo do lado e do outro, tá? Então, fica o logaritmo já elevado a h na base a vai ser menor do que logaritmo desse cara aí também, não. Raiz de 5 na base a. Então, simplesmente eu só coloquei logaritmo de um lado e logaritmo do outro e isso vai ser a mesma coisa. Por que você fez isso? Porque eu quero tirar esse h daqui, ok? Então, lembra... logaritmo de a elevado a h na base a é exatamente o h. Eu quero que ele fique sozinho, tá? Ele está aqui a elevado a h. Eu quero tirar esse a elevado a h, mas para isso eu tenho que colocar o logaritmo de a elevado a h na base h, tá? Então esse cara aqui é exatamente igual a esse cara aqui, tá? Só estou utilizando a definição, tá, gente? Então, menor ou igual. Então, lembra que aqui você está com n mais 1 multiplicando raiz de 5, tá? Então, quando você tem o log, né? O log da multiplicação, ele é a soma dos logs, ok? Então, você simplesmente soma os caras. Então, mais aí logaritmo de n mais 1 na base a. Deixa na mesma base. Tudo bem? Então, pronto. Aqui, ó, eu tenho um cara maior, né? Então, lembra qual é o meu objetivo? Eu quero mostrar que h é logaritmo de n na base O de log n, né? É O de log n, tá? Então, para isso, eu tenho que mostrar que h é menor ou igual do que uma constante vezes logaritmo de n. Tudo bem? Então, é isso que eu estou tentando fazer aqui agora, tá? Estou tentando pegar esse log n aí. Então, estou perto, né? Agora eu tô finalmente aqui chegando no que eu quero. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse raiz de 5 aqui, que é 2, alguma coisa, e vou colocar um cara maior. Tá? Então, h vai ser menor ou igual. Vou pegar um cara maior que o n, por exemplo. O n ele vai ser um cara maior. Mas, aí esse cara aqui, eu também vou colocar um cara maior do que ele. N ao quadrado, por exemplo, tá? Então, n ao quadrado é maior do que esse cara aqui. Então, como é que eu sei disso, professor? N mais 1, se tu tirar 1 e colocar o n, aqui nesse caso, porque tu está pegando já ele maior ou igual do que raiz de 5, que é 2 ponto alguma coisa, tá? Então aqui tu sabe que vai ser... Eu vou tirar ele e vou colocar n, tá? Então tu sabe que isso aqui vai ser válido. Se você multiplicar ainda, né? Porque aqui tu tá somando. Se você multiplicar, você vai ter um cara maior ainda. Isso aqui é igual a n ao quadrado. Então, n mais 1, ele é menor ou igual do que n ao quadrado. Ou seja, tu tá pegando o valor e tá colocando outro maior ainda. Ok? Então, tá aqui no expoente. Então, passa para cá multiplicando. Então, h menor ou igual do que logaritmo de n na base a mais 2 vezes logaritmo de n na base a. Então, aqui você finalmente, ó, chega, né, no h. Tu tem um monstro mais 2 monstros, você fica com 3 monstros, né? Logaritmo de n na base a. Então, tu pegou logaritmo de n multiplicado por uma constante positiva, que é 3. Então, aqui você pode concluir que o h é O de log n. Okay? Então, aqui você completou a sua demonstração. Então, aqui você mostra que de fato você tem o que você quer. Ok? Então, só para finalizar a aula, né, eu vou explicar aqui porque que eu não coloquei log de A aqui. Tudo bem? Então, o log de N na base A, na verdade, né? Então,
Por que você não colocou aqui, professor? Ah, porque lá no ensino médio eu aprendi que quando a gente não coloca a base lá no logaritmo, é porque ela é base 10, tá? Na computação, normalmente quando a gente não coloca a base, quer dizer base 2, tá? Mas não é esse caso aqui não, tá? Quando você coloca o logaritmo dentro desse O aqui, ele pode ser logaritmo em qualquer base, tá? Ele não vai importar muito não, tá? Por quê? Tem uma propriedade dos logaritmos que ela é assim, ó, logaritmo de n na base b. Você pode trocar, né? Quando você quer tirar a base, coloca assim, ó, logaritmo de n. Vou colocar aqui, ó, na base A. E aqui embaixo vou colocar de b na base A. Tudo bem? Então, A e B aqui são dois valores constantes, tá? Você pode pegar dois valores positivos aí. Ok? Por quê? Porque esse cara aqui ele vai ser um valor constante. Então, ele está aqui dividindo, passa para o outro lado, ele passa para o outro lado multiplicando, tá? Então, implica que logaritmo de b na base A vezes logaritmo de n na base b é igual a logaritmo de n na base A. Isso aqui quer dizer o quê? Se tu pegar O de log na base A, como se fosse esse cara aqui, por exemplo, né? Esse cara é igual a esse que está aqui do lado, ó. Tudo bem? Então, esse cara aqui é igual a logaritmo de b na base A vezes logaritmo de n na base b. Só que esse cara aqui é uma constante, né? Uma constante positiva. Então, ele é irrelevante estar aqui dentro desse O. Tá? Então, você conclui que vai ser logaritmo de n na base b. Ok? Então, logaritmo de... Então que a gente percebe, ó, que se tu pegar um logaritmo aqui em uma certa base A aqui, ele vai ter o mesmo O aqui na base B. Ou seja, que não importa pra gente. Aqui você pode colocar qualquer base aqui do log que um vai ser O do outro. Tudo bem? Então, por isso que aqui ó, a gente não coloca base aqui também, porque simplesmente pode ser qualquer base, entendeu? Aqui não importa pra gente, tá? Então, isso aqui não significa que vai ser base 10 não e nem base 2 não. Isso aqui pode ser qualquer base que você quiser que vai funcionar e vai dar certo. Ok? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, é isso, tá? Qualquer coisa vocês olhem lá no Jaime, então mandem alguma mensagem aqui pedindo alguma explicação, ou então a gente pode vir lá no nosso dia de tira dúvidas, ok? Então, é isso, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço e que fiquem todos com Deus.